Boa noite, gente. Boa noite. Olha só, vamos hoje fazer uma aula sobre um assunto importante. Todos os assuntos que a gente faz aula são assuntos que realmente vêm em prova. Esse é mais um, é a parte de energia. Mas eu quero combinar um negócio com vocês. Hoje vai ser, vamos dizer assim, energia parte 1. Nós vamos dar uma base razoável sobre o assunto para você poder chegar bem nele e entender o que a gente vai fazer. E a próxima aula vai ser energia 2, que eu vou realmente cair dentro. Vou colocar questões misturando a energia com centrípeta, a energia com atrito, a energia com tudo que tem direito, tá? Como cai. Hoje, a gente vai fazer umas questões que são um pouco mais fáceis, tá? Pelo menos até a penúltima. E é para te dar base, você pegar o jeitinho de raciocinar a energia mecânica. E aí, depois de hoje, a gente faz uma aula 2 de energia só para pisar mais pesado no assunto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Esquecendo, essa é a número 1, vai ter a número 2 de energia na próxima aula. Na próxima, quando a gente se encontrar. Muito bem. Crianças, eu fiz aqui no quadro um pouquinho de um resuminho rápido, tá? Mas muita coisa a gente vai falar, tá? Um resuminho rápido sobre você tem que saber mais ou menos de trabalhar a energia. Olha só. Na realidade, o que você tem aqui são funções que você aplica no movimento e que funcionam maravilhosamente bem. Por que isso? Mecânica era ramo da matemática até uns 170 anos atrás. E muita coisa que foi feita em mecânica foi feita através de teoremas que funcionam bem. E que, na realidade, não tem que ter, assim, algo que seja trabalho, que seja energia. Isso é um conceito muito subjetivo. Como diria meu amigo Antônio Cláudio, ele fez uma palestra dizendo que energia on the rocks, como sem gelo, porque é um negócio que você não sabe o que é energia. Ela está em tudo, na realidade, é muito mais uma função matemática do que algo palpável do dia a dia, mas que faz cada um troço com um problema que você, se você não sabe, você vai ver. Olha com calma. A definição de trabalho, esse W de work, trabalho de uma força. Definição, tá? Definição. É o produto escalar do vetor F pelo vetor delta S, que se calcula por F delta S, cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui calcula trabalho. F delta S, cosseno do ângulo. Tá? Força em newtons, distância em metros, cosseno não tem unidade. Então, newton vezes metro tem um nome, e esse nome é Joule. Tá? Na realidade, tem uma coisa engraçada para dizer sobre isso. Né? Esse sujeito é inglês. Desde quando você olha a palavra Joule, escrita em inglês, e lê como Joule? Não tem sentido. O nome do cara é Joule. Se você assistir uma palestra ou uma aula que fala de energia em inglês, você vai falar de joules, many joules. Sabe o que é joule? É um joule que aqui no Brasil, eu não sei quem é que falou que era joule. Eu sei que deve ser um gênio do marketing, porque na realidade ficou joule, e todo mundo fala joule, se não falar joule, ninguém entende. Agora, o nome do cara nunca foi joule, porque não é assim que se lê em inglês joule. Tá? Algum brasileiro leu isso aqui, colocou a palavra e todo mundo aceitou e pronto. Aqui a gente chama o joule de joule, tá? Mas tudo bem, que seja. E vai ficar joule mesmo, porque todo mundo fala joule, tá? Então, vamos lá. O trabalho de uma força é quem faz a energia se manifestar. O trabalho de uma força é que faz você ganhar ou perder energia. É essa função aqui que faz isso. Eu vou provar para você isso, deduzindo para você a primeira forma de energia que você tem que
conhecer a famosa energia cinética. Energia cinética é a energia que você tem por ter velocidade. Quem tem velocidade tem a energia cinética. Tem essa forma que é capaz de trabalhar. Se tem velocidade, você é capaz de bater em outros corpos e trabalhar sobre eles. E isso, entre aspas, é ter energia. Portanto, olha bem, o trabalho é F delta S cosseno no ângulo. Mas se eu botar a força resultante no sistema, a resultante que trabalha, a resultante que acelera ou que freia, ela vai ser assim, ou a favor ou contra o movimento. Então, se eu vou fazer o trabalho da força resultante, eu vou fazer F delta S constante zero, porque ela está a favor do movimento. E o constante zero é 1. Então, isso aqui cai fora. Se cai só, F delta S. Como alguns caras definem trabalho, força vezes distância, mais ou menos. Tá? Agora, como essa força é a força resultante é MA. Segura a lei de Newton, máxima da aceleração, certo, gente? Então vai ficar MA delta S. Olha bem, esse A delta S é uma coisa que você conhece, de uma equação famosa do MUV. E se a força aqui, nesse trabalho, tem que se manter constante, porque isso é trabalho de força constante, tá? Na realidade, esse A delta S tem a ver com uma equação nossa velha conhecida, a equação de Torricelli, que diz que C final ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Se eu colocar o A delta S aqui, tá? De um lado dos lados igual, vai ficar V final ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Eu vou substituir isso aqui para criar para você a relação que a gente chama de energia cinética. Olha só. No lugar de A delta S, eu botei o que veio de Torricelli. E aí apareceu aqui, ó, a jogada, a fórmula da energia cinética. Entenda, não é para você saber fazer isso, não. Nem tem que guardar. É só para mostrar para você que quando a força atua positivamente, ela dá ao corpo esse meio de MV2, que também se mede em joules, a gente chama de energia cinética. Então acompanha. Para você guardar, e você guardar isso aqui, não. Tem que guardar aqui. Um corpo que tem velocidade tem energia cinética. E a fórmula que calcula é o meio de MV2. Tá? E se mede em joules. Portanto, acompanha. Primeira coisa da aula. O trabalho de uma força, a força atuando no sistema, consegue fazer ela ganhar ou perder energia. E a primeira que você vai conhecer é a energia cinética. É a energia de movimento. Que quando uma força trabalha aqui, ó, ela dá ao corpo esse meio de MV2. Então, guardando. Energia cinética. Energia que você tem velocidade. Calcula-se por um meio de mv ao quadrado. Tá bom? Isso é para você guardar. O resto foi só para te mostrar onde é que vem. Tá bom? Desculpa, gente. Mas eu peguei essa gripe, tá bravo. Então vamos lá, vamos levando. Agora, guardou. Energia cinética. Quando é que você tem energia cinética? Quando tem velocidade. Você tem energia cinética quando tem velocidade. E essa energia que se mede em joules se calcula por um meio de mv ao quadrado. Beleza. Agora, o trabalho da força também pode dar outro tipo de energia, que é uma energia armazenada, é uma energia guardada, uma energia que a gente chama de energia em potencial. O que é isso? Diz, por exemplo, tem um copo aqui, minha mão aqui embaixo e um copo aqui. Se eu largar, você sabe que ele vai ganhar velocidade, que ele vai ganhar energia cinética. Mas, em princípio, o que vai fazer essa energia cinética aparecer? A força que vai trabalhar aqui, que é o peso, essa força que vai trabalhar aqui, ela vai atuar dando a energia cinética do corpo. Então, acontece. O que a gente criou
para juntar com isso? Criou o seguinte, que esse trabalho, essa energia, ela pode ser dita aqui, armazenada, guardada, em potencial. O que é uma coisa em potencial? Ela não aconteceu, mas pode acontecer? Está prestes a? Tem condição para isso? Está guardada para isso? Algo em potencial. Por exemplo, vocês são universitários hoje, do pré-militar ou da UERJ, ou para onde vocês forem, são universitários em potencial. Vocês já são, não, estão armazenando conhecimento para tal. Então, olha só, o que é uma energia em potencial? Pensa, quando eu largar esse pirô, ele cai ganhando energia cinética. Então, eu digo para você o seguinte, que aqui em cima, essa energia está armazenada. Esse trabalho ainda não aconteceu, mas quando ele acontecer, ele se transforma em energia cinética. E esse trabalho é chamado de energia potencial. Energia potencial da gravidade, energia potencial gravitacional. Que um corpo, quando tem uma altura, ele tem essa energia armazenada, e quando ele cai, ele transforma em cinético. Gente, a energia potencial gravitacional é o trabalho do peso, mas é um trabalho que, antes de se transformar em energia cinética, ele está ali guardado, ele está ali pronto para acontecer. Quem é esse trabalho? Ora, pensa, tem um corpo aqui, numa certa altura. Se eu largo ele que ele vai cair, o peso vai trabalhar sobre ele, vai trabalhar positivamente, descendo. Tá? E esse trabalho positivo vai se transformar na energia cinética, na velocidade. Só que antes dele se transformar, eu chamo ele de energia potencial, de um trabalho guardado. Tá? Que quando você leva o corpo para cima, ele vai guardando esse trabalho. Quando você solta, ele se realiza. Então, subindo com o corpo, ele está armazenando o potencial. Quando você solta, ele transforma em o quê? Em cinética. Que é esse trabalho? Não é a força dessa distância? A força é mg, é o peso. A distância que ele está ali descendo é a altura h. Portanto, esse trabalho é mgh. É a energia potencial da gravidade. E descendo, você ganha energia cinética, mas está transformando a energia o quê? Potencial gravitacional. Descendo. Subindo, você está perdendo velocidade, perdendo energia o quê? Cinética, mas está armazenando o potencial, o mgh. Então, acompanha comigo. Energia potencial da gravidade, energia potencial gravitacional. Existem outras. Por exemplo, não vou falar dela agora, vamos falar nessa aula de hoje. Eu coloco uma mola, boto um copo encostado na mola e contraio. Ainda não larguei. Essa mola, quando eu largar, vai trabalhar? Vai. O corpo vai ganhar energia cinética? Vai. Então, ele armazenou uma energia aqui para depois transformar a cinética através do trabalho. Essa energia não é da gravidade, é outra energia potencial. Então, existem outros potenciais. Primeiro, vamos falar sobre a gravidade. Então, acompanha comigo o seguinte. Descendo, o corpo está ganhando velocidade, está ganhando cinética. Mas quando ele ganha uma, perde a outra. Tá? Então, a energia como um todo, ela se transforma. Ela passa de A para B ou de B para A. Ou seja, na descida, enquanto o corpo ganha velocidade, ganha energia cinética, ele está perdendo energia H. Perdendo energia o quê? Potencial. Quando, ao contrário, ele sobe, ele está perdendo velocidade, está parando. Está perdendo a cinética, mas ela não pode sumir. Ela vai se transformando em energia potencial gravitacional. Então, sem guardar. Tem um corpo aqui, ele tem uma altura. Tá? Ele tem uma altura. Aqui tem a base.
o que eu vou chamar de H igual a zero. Eu posso chamar de H igual a zero o que eu quiser, porque o chão, esse chão aqui pode ser num andar mais alto, tá? Eu posso ter um chão e cavar um buraco. O H igual a zero é você que escolhe. Olha para mim. O H igual a zero vai ser a minha mão. Esse corpo tem um MGH, tem uma energia potencial gravitacional. Quando eu largar, o trabalho vai transformar essa energia em cinética, em velocidade. Então, descendo, ele transforma de potencial em cinética, subindo, ele transforma de cinética em o quê? Potencial. Bom, eu vou apagar esse quadro daqui a pouco. Eu vou sair da frente se você quiser tirar um print. Mas antes, você tem alguma pergunta para me fazer? Sobre essa energia cinética, essa energia potencial? João disse que está tudo bem. João Vitor. Então, também. Então, qualquer coisa faz aí, tá? Então, acompanha comigo. Através do trabalho, eu posso dar energia cinética, posso armazenar energia potencial, tá? E posso transformar uma na outra. Só que aqui tem umas coisas da matemática que eu preciso só que você entenda e aceite. Eu não posso, tá, pedir de você que você atue na física como alguém que estuda há um tempão e tal, porque em alguns casos eu sei que sim, em outros casos eu sei que não. Então, acompanha comigo o seguinte, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, que o principal não é você saber fazer isso. Quem tem que saber fazer sou eu. Tá? O principal é você entender mais ou menos o que eu fiz e aceitar como é que você pode utilizar isso na sua vida e nas suas provas. Olha para mim. Você viu um corpo que descia em linha reta para o chão e viu um trabalho do peso que eu chamei de energia potencial. E o trabalho era a força vezes a distância, o mg vezes o h. Você me quer em linha reta. Muito bem. Aí eu vou e boto aqui, ó, esse corpo caindo aqui em cima do plano inclinado. Está aqui. Estou te pedindo para não forçar você demais. É só você me olhar. Aqui tem o peso. Aqui tem o deslocamento. Aqui tem o ângulo entre o peso e o deslocamento. E esses trabalhos que eu estou calculando, por enquanto, são só para forças constantes. Olha para ali. Você viu que tinha um trabalho que caía em linha reta, que era MGH. Esse aqui está em linha reta, mas não está na vertical. O que será que dá esse trabalho? Gente, pela definição que eu fiz de trabalho para você, é a força vezes o ΔS vezes o cosseno do ângulo θ. Essa foi a definição que eu te dei. Olha para cá. Quem é esse trabalho mesmo? A força é o peso? mg. Agora, olha um pouquinho da matemática. ΔS cosseno de θ. Tomara que a tua trigonometria venha direitinho aqui. Mas eu vou fechar esse triângulo.
Ele é retângulo. A definição, tá? Isso aqui é a altura H que o cara vai cair. A definição de cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O lado que está com o ângulo sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de θ é H sobre ΔS. Isso quer dizer que ΔS cosseno de θ é igual a H. É só passar o ΔS para o outro lado. Crianças, aqui está ΔS cosseno de θ. Olha o que aconteceu. O trabalho do peso, caindo em linha reta, vertical, foi MGH. Caindo no plano inclinado, foi MGH. E eu posso fazer qualquer trajetória maluca. Qualquer trajetória maluca. Que na hora que eu marcar aqui, ó, o vetor ΔS, o vetor ΔS, o peso e o ângulo θ, quando eu fizer o trabalho, vai dar P ΔS, cosseno de θ, vai dar MGH. Então acompanha. Caindo reto, no plano inclinado, ou em curva, ou em qualquer trajetória, o trabalho do peso, que é a energia potencial, MGH, é MGH. E não importa qual é o trajeto. Não importa. A matemática te mostrou isso. Ai, cara, não entendo muito bem essa matemática. Tá, então me escuta. Quando um corpo desce, ele pode descer na trajetória que for, que a energia armazenada nele é MGH para transformar em energia o quê? Cinética. Não importa se ele vai descer em linha reta, em linha curva, em plano inclinado, não importa. O MGH vai funcionar para todas as trajetórias. Ou seja, se eu boto um corpo para cair em cima de um plano inclinado, o trabalho do peso, que é energia potencial, é MGH. H. Não é o ΔS, é o H. H mesmo. Medido na vertical. Certo? Se eu boto um corpo para cair, do jeito que for, o trabalho do peso, que é energia potencial, vai ser MGH. E não importa quantas curvas ele fez, que trajeto que ele fez. O trabalho do peso é algo que você não precisa se preocupar com ele. Tá? Aqui a gente mais um negócio. O trabalho tem um cosseno. E acontece que cosseno de 90 é zero, né? Então, por exemplo, se eu botar um corpo aqui, e uma força como a normal, por exemplo, aí ele está andando no horizontal, se a força fizer 90 graus, ela não trabalha. Porque cosseno de zero é zero. Tá? Tu vai ter chance de ver isso nos problemas. Mas, nesse momento, o que eu quero é fazer um resumo para você. E o resumo, basicamente, é o seguinte. Ó, não precisa se preocupar mais com isso. Qual é o resumo que eu vou fazer para você aqui? Primeiro, quando é que um corpo tem energia cinética? Quando é que ele tem energia cinética? Quando ele tem velocidade. Para ter energia cinética, tem que ter velocidade. E ela se mede em 1/2 de mv ao quadrado. A unidade é sempre a mesma. Joule.
O Joule, que não chama de Joule. Quando é que tem energia potencial da gravidade? Quando é que tem? Quando em relação a uma base, ele tem altura. Se ele tem altura, em relação à base, ele tem uma energia potencial. E essa energia potencial é mgh. E não importa se ele vai descer em curva, se ele vai descer num plano inclinado, se ele vai descer direto na vertical, a energia potencial é mgh sempre. Já provei isso para você. E agora, o que significa conservação da energia? Que é uma coisa muito falada, tá? Que vai ser muito usada na aula de hoje. Lembrando a você que o meu compromisso contigo é o seguinte: essa é a energia número 1, que eu estou tentando te lembrar a base. Depois que eu fizer essa aula, a gente vai ter a segunda aula, a próxima aula para vocês vai ser a energia 2, e aí a gente vai pesar mais pesado nas coisas, misturar a energia com um monte de coisas. Tá? Nesse momento, estou tentando te embasar. Então, peraí. O que a gente chama de energia mecânica? O que é a energia mecânica no sistema? É a soma a cada ponto das energias cinética e potencial. Ah, pode ter as duas? Claro que sim. Pensa, aqui em cima parado, em relação à minha mão, ele tem uma energia potencial, já conversamos. O mgh é o trabalho que está armazenado. Aí o peso vai trabalhar. Enquanto ele desce, ele tem H e tem velocidade, ele tem as duas. Quando eu chegar em onde você arbitrou, onde você escolheu para H igual a zero, a tua referência, ali ele perde a energia potencial, mas ele tem energia o quê? Cinética. E no caminho, ele tem as duas. Ele vai transformando de energia potencial em energia o quê? Cinética. Ou de energia cinética. Quando ele sobe, é o contrário. Quando ele sobe, ele está perdendo velocidade na subida. Ele está perdendo energia cinética, mas está armazenando energia o quê? Potencial. Se não houver nenhum ladrão, tu vai descobrir que é um ladrão. Por exemplo, vou dar um exemplo de um ladrão. Atrito. Atrito não armazena potencial. Pensa, o peso quando trabalha contra, o peso na subida, ele tira a cinética, mas ele armazena. Então ele devolve. Aquela força da mola, aquela força elástica da mola, quando tira a energia cinética, armazena potencial. Tá? Tanto que ela devolve. Agora, o atrito, bota um corpo no chão, dá um chute. Ele ganha energia cinética. O atrito vai parando, ele vai parando, ele vai parando. Para. Ele por acaso volta? O atrito dissipa. A gente chama de dissipa, mas não é o melhor nome. Tá? Ele transforma em algo irreversível. Normalmente aquece os sistemas e tal. Tá? Que é uma energia térmica diferente. Agora, peso, quando tira a cinética, dá potencial. Quando tira potencial, dá cinética. Tá? E se não tiver ladrão, uma vai se transformando na outra. E a soma da energia mecânica se mantém o quê? Constante. Por exemplo, aqui tem um corpo. Você vai fazer essa trajetória aqui. Até o chão. Tu sabe que não depende do trajeto. Botei um corpo aqui em cima, com velocidade inicial igual a zero. Ele está a uma altura Hzão. Ó.
Aqui no caminho vai haver uma altura menor. Vamos chamar devagarzinho. Crianças, larguei o cão para descer. Ele começou a ganhar velocidade, começou a ganhar energia cinética, mas foi perdendo altura, foi perdendo energia o quê? Potencial. Quando esse corpo está passando por aqui, ó, me diz, ele tem velocidade, ele tem energia cinética, ele tem altura em relação ao que eu escolhi, o H igual a zero, ele tem energia o quê? Potencial? Pô, não é possível. Trabalhei. Aqui em cima, ele tinha MG, a razão, mas não tinha cinética. Concordamos? Não tinha cinética. Aqui, ele tem MGHzinho e tem um meio de MV2. Vamos chamar esse V aqui de V asterisco. Ele tem um meio de V asterisco ao quadrado. Ele tem as duas. Tá? Só que ele vai continuar a descer. Quando ele chegar aqui, ele tem mais velocidade ainda. Ele tem o VF. Mas o H foi para o zero. Quando eu escolhi que era o zero, que era o meu chão, se ele foi para o zero, ele perdeu a energia potencial. Mas transformou tudo em energia cinética, ou seja, que a energia dele aqui é um meio de M V final ao quadrado. Crianças, aí tem normal? Tem. Tem normal? Tem. Mas o ângulo da normal, com o trajeto o tempo todo, normal, não quer dizer 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Força perpendicular não realiza o quê? Trabalho. Então, o resultado disso é que quem trabalha é o peso. Enquanto ele foi descendo, ele foi perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. Se você quiser, repara, igualar essas coisas, pode. Por quê? Porque isso significa a energia mecânica que se mantém o quê? Constante nos sistemas conservativos. Você vai transformando de potencial em cinética, de cinética em potencial, e vai poder fazer problemas malucos. Malucos. Tá? Por exemplo, não sei se você imaginava isso aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar uma coisa parecida. Olha bem. Essa primeira aula é para te dar a base. Então, não estou com pressa. Repara. Vamos fazer aqui uma trajetória maluca. Sei lá, um escorrega tobogã grande, não sei o que e tal. Mas ele é livre de atritos. Se ele é livre de atritos, não tem ladrão, não tem força dissipando. Tem o peso aqui trabalhando. Aí eu boto esse corpo aqui com V0 igual a zero. Vamos supor, para botar número para você achar legal, que essa altura seja, vamos supor, de 5 metros. E o corpo vai descer, ó. Olha o corpo, ó. Vai descer, ó. Aí eu vou e pergunto a você, qual a velocidade dele aqui? Crianças, o que você disse? Que aquele é um movimento problemático. Porque se vai fazendo essas variações de direção, será que acelera mais? Ou é que acelera menos? Ou é que ele está mais inclinado, ou é que está menos inclinado? Aquele movimento ali é estranho. Como é que você pode calcular aquele V final ali?
Ele não é uniforme, ele não é uniformemente variado. O que você vai fazer para calcular aquilo? Lixo. Me diz. Olha a força desse teorema. Lá em cima, ele tem altura? Ele tem energia potencial? Desceu. Foi para mim a altura igual a zero, eu escolhi o H igual a zero, referenciei naquele chão. Ele perdeu o mgh, mas transformou em cinética em 1 meio de mv2. Vai ter que calcular a velocidade. Olha aqui. A energia mecânica aqui é igual à energia mecânica aqui. É assim que você faz. Escolhe um ponto A e um ponto B. E já que a energia mecânica é constante, não teve ladrão, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Quem é a energia mecânica em A? mgh, não tem velocidade. Quem é a energia mecânica em B? A cinética só tem velocidade? Não depende da massa. Cortei? Quem é o V final dele? Olha lá. V ao quadrado igual a 2GH. Concordamos? Passei um 2 para o outro lado? O V vai dar raiz quadrada de 2GH. 5 vezes 10, 50. Vezes 2, 100. Quem é a velocidade final? 10 metros por segundo. E você fez com uma fórmula, em uma linha, um programa que deveria ser dificílimo, que é um movimento todo estranho, todo variado. Foi só pegar a energia potencial e transformar em cinética. O que tu acha desse troço? Bonito, fácil e bonito, né? Bonito. Você pega um movimento todo maluco e transforma numa linha a energia em A igual a energia em B. O que poderia atrapalhar isso? Ter atrito. Você ia trabalhar contra, ia tirar um pouco dessa energia, tá? Mas se não tem ladrão, é só conservar. E o pior, tem um monte de formas de usar, né? Um monte de formas de usar. Você pode fazer coisas absolutamente iguais com situações que parecem ser totalmente diferentes. Tá? Olha só, ela vai botar um pêndulo aqui assim, ó. Olha o pêndulo. Vem iniciar zero. O pêndulo vai descer, vai chegar no ponto mais baixo. Aí eu vou te perguntar quem é a velocidade dele no ponto mais baixo, mas vou te dar a altura. Por exemplo, vamos botar 1,25 metros. Ali as coisas são peso e tração. Mas a tração forma 90 com o trajeto. Lembra? Força perpendicular, cosseno de 90 é igual a zero. Força perpendicular não trabalha. Quem trabalha é o peso. Então, de novo, ele conserva energia, sendo conservativo. Então, esse problema é uma cópia do outro. É o mesmo problema. Ele tinha aqui energia potencial e transformou em energia o quê? Cinética. Ou seja, mgh igual a 1 meio de mv2. O V vai dar raiz quadrada de 2GH de novo. O H é 1,25 vezes 10, 12,5 vezes 2, 25. Raiz quadrada? 5.
E calculei a velocidade? Podia fazer o contrário também, não é, gente? Dava a velocidade e pedia até que a altura ele subia. É só calcular o H. Eu te dou o V e peço o H. Mas o teorema em si, ele é fortíssimo. E não importa que você saiba ou não saiba o que significa energia. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Por quê? Porque o que você vai usar são teoremas fortes da matemática que arrebentam com o movimento na física, que fazem coisas assim incríveis. Tá? Então, um negócio. Se você começou a entender como é que transforma a energia cinética em potencial e potencial em cinética, já estou começando a ficar feliz. O resto a gente vai fazer mais, tá? Quando puxar um pouco. Hoje, tem uma folha para a gente fazer juntos, que não é fantástica, de coisas que caíram. Mas eu quero te dizer que, por exemplo, se fosse para a UERJ, as questões da UERJ, mesmo as discursivas, tá? Sobre isso, são bem fáceis. Agora, já no pré-militar, a coisa muda um pouco de figura. Quem está pensando em SpaceX, a prova da SpaceX, ela vem um pouco melhor. Ela vem forçando um pouco mais. Mas eu vou te mostrar como é que ela vem. Tá? Então, acompanha. Repassando, repassando. Quem tem velocidade tem energia cinética. Quem tem altura em relação a um H0, que você que escolhe que é um zero. Tá? Quem tem uma altura tem energia potencial gravitacional. Uma é o meio de MV2, outra é MGH. E uma se transforma na outra através do trabalho da força conservativa, da força peso conservativa. Positivamente, tira potencial e dá cinética. Subindo negativamente, tira cinética e dá o quê? Potencial. Não tendo ladrão, não tendo atrito, se transforma uma na outra, iguala e seja feliz. Tá? Por quê? Porque é assim que se faz os problemas. E não importa o trajeto, não importa o estilo de movimento, não importa. Você calcula o que você quiser com isso. Tá? Só te dizer, se tiver alguma pergunta, se você não tiver, vamos partir para o exercício agora. Tá tudo bem? Tá de boa? Então, vou te mostrar os mais fáceis, os exercícios que eu selecionei para hoje, para a gente poder ter o início. Eu ainda vou fazer hoje a energia elástica. Pelo menos eu quero fazer, né? A energia da força elástica. Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse exercício. Deixa eu pegar aqui o celular. Vamos lá. Algumas questõezinhas para a gente poder fazer. Se você achar fácil, vou te dizer, é fácil mesmo, tá? Algumas são muito fáceis, mas todas foram caídas em prova. Por exemplo, essas primeiras são questões UERJ. E as questões UERJ, elas são boas para a gente treinar. Mas mesmo o ERJ específica, quando é o ERJ específica, não é assim uma coisa terrível. Não. Deixa eu achar aqui, porque a Isabela já está em primeiro lugar lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Respondeu um negócio importante. Pronto. Agora vamos lá. Parari, parará. Tchau, tchau, tchau.
Primeira questão, uma questão relativamente fácil. É só ler com atenção. A ciência da fisiologia do exercício estuda as condições que permitem melhorar o desempenho de um atleta a partir de fontes energéticas disponíveis. A seguir, a tabela a seguir mostra as contribuições de fontes aeróbica ou aeróbia e anaeróbia para a geração de energia total utilizada pelos participantes das competições, com duração variada e envolvimento máximo de trabalho dos atletas. Gente, esse blá 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 tudo, ele está te dizendo algumas corridas, 100 metros, 400 metros, 800 metros, a duração dessa corrida, e a energia aeróbia e anaeróbia envolvida, que não vai ter nada a ver com nada. Isso tudo acaba deixando você nervoso à toa quando você vai lendo. Muito bem. Agora vai começar a questão. Considere um recordista da equipe. Considere um recordista da corrida de 800 metros. Ele quer a corrida de 800 metros. Que tem massa corporal, a massa dele é 70 quilogramas. Tem uma massa, só da corrida de 800 metros. Durante a corrida, sua energia cinética média, em joules, seria de aproximadamente quanto? Gente, um mente ele vê 2. Que vê? Ele não quer energia média? Tu tira a velocidade média. Ou seja, vai lá na tabela. Quem é a velocidade média dessa corrida aí? Distância, 800 metros. Tempo de duração, 100 segundos. Dividiu. Velocidade, 8 metros por segundo. Pediram a energia cinética média. Energia cinética, 1/2 de mv ao quadrado. 1/2. A massa do atleta é 70. Ou seja, 8 e 8 ao quadrado. Pronto. Quanto é que vai dar? Deixa eu olhar lá na resposta. Fazer uma conta bem rápido, isso. 2.240 joules. Ora, eu chamaria essa questão de arme e efetue. Dá o M, dá o V e pede a energia cinética. Se você não se espantar, eu vou te contar uma coisa. Há 2 anos atrás, caiu uma questão igual a essa de novo na UERJ. Só que ele deu a fórmula. O cara deu o M, dá o V e dá a fórmula. Pô, o que ele quer? Calcule, faça a conta? Tá? Não entendo isso. Mas, para a gente começar feliz, tá aí, ó. Uma pedida da UERJ de energia cinética no M dando V. E aí não deu a fórmula. Ainda bem, pelo menos isso não deu. Tá? Gente, lixo. Certo? Tranquilinho? Um mês de V2. Então vamos lá. Primeira feita. A segunda. Também bem simples. Tá? Também bem simples para responder. Ter condição de começar feliz, pô. Né? Vamos lá. Então, vamos à questão 2. O gráfico a seguir representa a energia potencial gravitacional, MGH,
em função da altura de um mesmo objeto. Um mesmo objeto, mesma massa. Posicionado próximo a superfícies, olha só, de um planeta W, planeta X, Y e Z. São 4 planetas. Portanto, devem ser 4 gravidades diferentes. Mas é a mesma massa e ele está fazendo gráfico em função da altura. Muito bem. Se você olhar os gráficos, todo mundo sai do zero e vai para a mesma altura. H, embaixo. Embaixo. Só que alguns com menos, outros com mais energia potencial. E energia potencial é energia H. Considere que o objeto se encontra a uma mesma altura H. Bom, dá para ver pelo gráfico. Tá? Em cada um dos planetas. Nessas condições, esse objeto está submetido à aceleração gravitacional de cada planeta. Ele pede qual a aceleração mais intensa, a aceleração gravitacional mais intensa. Forte. A energia potencial é mgh. É o mesmo objeto em todos os planetas. É a mesma massa. Foram até a mesma altura em todos os planetas. Ora, aquele que tiver a maior energia é porque está na maior gravidade. Quanto mais gravidade, mais energia vai ter. E a maior energia, que é a maior gravidade, é o W. Tá? Te pergunto, muito fácil. Tá tranquilo? Até aqui, se tudo fosse assim na vida, tá beleza. Então vamos lá. Vamos fazendo. Questão 3. Uma armação que tem, mas tem muito, que cai muito em prova essa armação. Tá? E você tem que guardar isso, porque pode vir em qualquer prova sua. Um bloco de massa M desliza sem atrito. Sem atrito. Sobre uma superfície. Passando sucessivamente pelos pontos A, B, C e D. Gente, a princípio ele está subindo, né? Ele está perdendo energia cinética e ganhando energia potencial. De A para baixo, ele começa a perder H, a perder energia potencial, mas ganhando energia o quê? Cinética. De C para D, ele volta a subir, volta a perder velocidade, volta a perder cinética, mas aí ele ganha o quê? Potencial. Isso aí ele vai perguntar, vamos ver. Sendo EMA, EMB, EMC, EMD, respectivamente as energias mecânicas. Essa é a armadilha que já caiu 500 vezes. Energia mecânica de A, B, C e D, qual é a relação entre elas? Gente, são diferentes energias cinéticas. São diferentes energias potenciais. Mas a mecânica é a soma da cinética com o potencial. Ora, se quando você perde uma, ganha outra, quando perde outra, ganha uma, essa soma vai se manter o quê? Constante. Só haveria variação na energia mecânica se houvesse ladrão. Atrito, por exemplo, roubando a energia mecânica, transformando em energia térmica, aquecendo o corpo, não devolvendo, deixando o corpo perdendo energia. Não. A energia mecânica aí se mantém o quê? Constante. Tá? Portanto, a resposta é A igual a EB, igual a EC, igual a ED. E não vai me errar isso que é a tua prova.
A energia mecânica está se mantendo constante. Quem está variando é a cinética e a potencial. Mas a soma das duas, que é a mecânica, está se mantendo o quê? Constante. Certo, gente? Então, as quatro são o quê? Iguais. Pegou? Viu? Boa. A energia mecânica não varia se não tiver um ladrão. Quem varia é a cinética e a potencial. Sim, certo, João? Certíssimo. Tá? Havendo força não conservativa, havendo força que não armazena, aí sim existem perdas. Aí não tem perda nenhuma. Desculpe. Aí tem transformação, tá? De cinética potencial, de potencial em cinética. Então, mais uma feita. Questão 4. Vamos lá. Duas gotas de orvalho do líquido caem de uma mesma folha na árvore, estando ambas à mesma altura. Duas gotas de orvalho caem de uma mesma altura do solo. As outras possuem massas M1 e M2. E M2 é o dobro de M1. Ao atingirem o solo, suas velocidades são V1 e V2, e suas energias cinéticas são E1 e E2. Atingiu o solo. Velocidades, V1 e V2. Energias cinéticas, E1 e E2. Não tem atrito, não tem impulso com ar. Ele quer a razão entre as velocidades e a razão entre as energias cinéticas. Nós falamos isso algumas vezes, né? Que esse movimento, essa velocidade, esse tempo de queda, não depende da massa. Aqui, você vai ver de novo que não depende. Muito bem. As duas caem da mesma altura. Tá? Como é que acontece a energia das duas? Muito bem. Lá em cima, V inicial igual a zero. Só tem energia potencial. Lá em cima tem M, G, H. Ou M1 ou M2. Foi para o chão. Transformou em energia cinética. Transformou em um meio de MV2. Agora, olha bem. Tanto faz se é M1 ou M2, mas é o mesmo M em cima que embaixo, a mesma gota. Não depende da massa. E a velocidade de cada uma, lá embaixo, é raiz de 2GH. Passei o 2 multiplicando e extraí a raiz. Isso é o V final. Das duas gotas, que não depende da massa. Portanto, vou fazer só para poder deixar bem claro. Quem é V1? Raiz de 2GH. Quem é V2? Raiz de 2GH, não depende da massa. Duas coisas iguais divididas, razão. As duas velocidades são iguais, não depende da massa. Agora, ele pediu a energia, deixa eu ver qual é a ordem, a energia cinética 1 sobre a energia cinética 2. E disse que M2
É o dobro de M1. Quem é energia cinética 1? 1/2 de M1 vezes V ao quadrado. Quem é energia cinética 2? 1/2 de M2 vezes V ao quadrado. Crianças, meio com meio. V ao quadrado com V ao quadrado. Agora, lá em casa é fogo. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só liberar o cachorro aqui rapidinho, porque chegou alguém aqui em casa. Peraí. Posso voltar? Desculpa, gente. Mas vamos lá. Olha, em casa tem essas coisas. Então, acompanha. Repara, M2 é o dobro de M1. Ele vai ficar M1 e 2 M1. Corta. Nesse caso, a razão vale meio. Daí. Como é que foi? Boa? Tranquilinho? Ele tudo bem? Legal. Vamos seguindo. Tá? Questão 5. Mesma coisa. Pensa de cair essas besteiras. Em uma praça, uma criança com massa 30 quilogramas desce por um escorrega. Desce. A altura considerada do topo do escorrega até o ponto mais baixo, linha reta, o H mesmo, vale 2 metros. E acrescentei 30 quilogramas. As não precisava dar. Sabe-se que G vale 10. Durante a descida, ocorre... Ah, sim, agora tem novidade. Uma perda de energia mecânica. Só um instantinho. Gente, pelo amor de Deus. Tá foda isso aqui. Tá difícil. Olha que tem novidade. Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, pera um instantinho. Sabe-se que G vale 10. E que durante a descida tem perda. Ocorre uma perda de 60%. Gente, quem perde 60% mantém 40%. Certo? Então, na realidade, o que houve é que houve atrito. E esse atrito, ele não conserva, ele não transforma a energia potencial. O atrito, ele quando atua, ele esquenta. Você sabe que esfregar esquenta. E esquentar é energia térmica. O que acontece durante esse caminho? Uma parte da energia, que era potencial, que ia se transformar em energia o quê? Cinética, virou energia térmica. Aqueceu o bumbum de quem desceu. Tá? E essa energia térmica, ela não se retransforma em energia mecânica.
Ela não vira depois velocidade. Ela não vira altura. A gente chama de um sistema, tá, irreversível. Ou seja, a perda de energia mecânica é irreversível. Por quê? Porque essa energia térmica não vai se retransformar em movimento. Tá? Então, eu não posso conservar a energia, mas eu posso dizer o seguinte, que da energia total que ela tinha lá em cima, 50% ela manteve. Ela jogou fora 60% do cada atrito. E aí, vem a pergunta, tá? Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, quem vai ser a velocidade da criança? Ó, vamos ver se você consegue matar essa junto comigo. Vou apagar isso aqui. Então, devagar, melhorando um pouquinho o nível do problema. Essa aí já começa a ter uma certa dignidade, uma certa condição de cair numa prova melhorzinha. Crianças, se fosse conservação, eu teria, de novo, a energia potencial se transformando em energia cinética. Certo? E aí, ser transformado completamente. Tá? Vamos com calma. Acontece que houve 60% de dissipação. Ou seja, ele diz que é uma perda de 60% da energia mecânica. Então, quem perde 60% mantém 40%. Então, o que se conservou foi só 40% da energia mecânica, ou seja, vamos multiplicar por 0,4. Porque multiplicar por 0,4 é calcular 40%. Gente, 40%. 4 sobre 10. 0,4. Ou seja, olha só, fazendo devagar. 40% da energia. Que é a massa? Dá para cortar, mas vou fazer com tudo. Vamos lá. Massa, 30, G, 10, H, 2. 40% do MGH é que se transformou em energia cinética. Não ele todo, só 40%. 60% foi dissipado. Foi jogado, tá, como forma de energia térmica. Portanto, 40% dessa energia virou um meio de mv ao quadrado. Não foi toda, foi só 40%, com uma perda de 60%. Nota uma coisa, ó. De novo, não precisava da massa. Então, vamos lá. 0,4 vezes 10 dá 4. Vezes 2 dá 8. Aqui vai ficar v ao quadrado sobre 2. V ao quadrado igual a 16. Velocidade do sujeito. 4 metros por segundo. Então, para você ver, se fosse sem dissipação, olha a conta. Tá? 10 vezes 2, 20. Vezes 2 ia dar V igual a raiz quadrada de 40, que é mais que 6, e deu 4. Por quê? Porque uma parte foi jogada fora, provavelmente por um atrito que roubou energia daí e aqueceu o sistema, transformou em energia térmica. Olha,
Você não nota essas coisas, mas você não me ouviu falar, transformou em calor nenhuma vez. Porque eu não falaria isso. Tá? E embora você já tenha escutado isso e lido essa besteira várias vezes. Olha, calor, para ser chamado de calor, tem que ter um troço quente e um troço frio. Tem que fazer um fluxo do quente para o frio. E quando você esfrega ali um corpo no outro, não tem o mais quente e o mais frio, e os dois vão esquentar. Isso é energia térmica, isso não é calor. Mas, como as pessoas acham que sabem, não fazem faculdade de física, fazem engenharia e querem dar aula de física e por aí vai, você escuta essas besteiras. Ah, o trabalho dissipativo do atrito se transforma em calor. Não é calor, não, é energia térmica. Tá? Quem conhece bem a brincadeira é o delta 1. E ele é que faz a temperatura variar. Tá? Só que fazer? Tá? Se você algum dia escutou isso, que o trabalho do atrito se transforma em calor, deixa eu falar. Esquece. Mas não é isso não, tá? Isso é errado. Tá bom? Então vamos lá. Gente, dessa vez houve dissipação. E aí, o bicho pegou? Algum problema? O 40%, buscar por 0,4. Tudo bem, crianças? Fala para mim. Por exemplo, João Vitor, nessa, aquela história da energia mecânica em A igual em B, não era, né? A energia mecânica variou, houve perda. Mas aqui houve dissipação. Tá bom? Bom, vamos lá. Fizemos uma com dissipação. Tá crescendo o nível de vocês aqui. Essa questão, tá, já caiu mais de uma vez. Tá? Ela caiu na EAN uma vez, e há muito, muito tempo atrás, ela caiu na AFA. Fácil, tá? Ela não se compara às questões que caem ultimamente, que são muito mais. A da EAN, sim, mas a da AFA não, que a prova da AFA é bem mais pesada agora. Mas olha só, quer ver? Aqui é interessante, mas não é fácil. Os gatos conseguem sair ilesos de muitas quedas. Tá? Esperando. Isso. Os gatos conseguem sair ilesos de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade, que ele possa atingir o solo sem se machucar, seja de 20 quilômetros por hora. Então, se ele vai ter no solo até 20 quilômetros por hora, ele não se machuca. Então, desprezando-se a resistência do ar, usando G igual a 10, qual o valor aproximado da altura máxima de queda para que um gato partindo do repouso nada sofra na queda? Crianças, isso tudo aí para fazer o seguinte: calcule o H quando eu te dou V. Até agora tu calculou o V, eu te dei o H. Agora ele vai cair, calcule o H. Só que ele deu o V 29 km por hora, ele deu o V em quilômetros por hora. E a gente vai calcular isso no sistema internacional. Então, uma boa seria você lembrar, né, que você não pode trabalhar aí metro, quilômetro, hora, segundo, misturando tudo. Então, aquela coisa que você já sabe, 29 quilômetros por hora, para passar para metro por segundo, divide por 3,6. Esse é o seu voo conhecido. A conta não vai ficar boa, não. Aproxima para mim. Diz quanto é que dá para mim aí, diz. Divide para mim. 29 por 3,6 vai dar quanto?
aproximadamente 8. 8,05. 8 tá bom. 8. Então, um barco aguenta cair de uma certa altura e que ele bata no chão, no máximo, com 8 metros por segundo. Então, vamos lá. De novo, ele vai ter o MGH lá em cima e vai transformar em um meio de 22. Cortado? Quem vai ser o H? Vai ser Q ao quadrado sobre 2G. Matemática. Q ao quadrado. 64. 8 vezes 8. 2G. Fiz. 64 sobre 2. Só um instantinho. Desculpe, Jéssica. Vamos lá. 64 sobre 2, 32 sobre 10. Olha aqui, ó. Aproximadamente 3,2 metros. Eu estou usando com você um monte de vezes a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Deixa eu ver se vai entrar elástica agora. Vai. Bom, uma paradinha nas questões para colocar mais um detalhe de energia para vocês. Olha só. Volta aí para mim. Isso, obrigado. Obrigado. Aqui. Crianças, vamos imaginar que você tem aqui, ó, uma parede, um chão. Aqui, uma mola ou algo que se deforma, que não está esticada nem comprimida. Depois passa a posição dela de zero. Posição relaxada da mola. Aí, alguém encostou um corpo nessa mola e produziu uma contração. E isso que foi feito como contração poderia ser feito também como dilatação, como expansão. Só que eu coloquei um corpo aqui. Olha o corpo. Encostado nessa mola. Crianças, o que está acontecendo aqui? Existe uma força famosa chamada força elástica que vai trabalhar, força elástica, céu, que vai trabalhar, que quando eu largar esse corpo, ela vai empurrar esse cara. Deixa eu colocar aqui, ó. Força elástica. Ela vai empurrar esse cara, vai fazer ele correr para lá. Se ele vai correr, ele vai ganhar energia cinética. Que ele vai ganhar energia cinética porque ele tinha
a tal energia potencial que transformou-se em energia o quê? Cinética. Só que não é de gravidade, não é energia. Quem é essa força elástica? Ela é Kx. Quem é X? X é a deformação da mola. É o quanto a mola foi deformada. E esse K é uma constante que depende de cada mola. Existem molas mais fortes, molas mais fracas. Esse K depende da mola. Então, o que acontece? Vamos parar para falar agora, porque o negócio é bem diferente. Essa força vai atuar. Quando ela for atuar, ela vai empurrando esse corpo, ele vai ganhar energia cinética, ela vai trabalhar. Esse trabalho dela é a tal da energia potencial. Qual é o problema desse trabalho? O problema é que, ao longo desse movimento, a mola vai esticando, vai diminuindo esse X. E a força vai diminuindo junto. Tá? Ou, tá? Quando eu empurro para lá, a força vai aumentando, mas uma coisa é certa. Aquela força não se mantém o quê? Constante. Vamos fazer assim ao contrário. Ele veio, bateu e foi deformando a mola. E a força da mola foi ficando cada vez maior, até que ele parou. Gente, como é que eu vou me multiplicar isso? Porque a força não se mantém o quê? Constante. Eu tenho que fazer um F pelo Δx. Mas ela não se mantém constante. Por exemplo, se eu fosse fazer um gráfico da força Kx, da força elástica, em função do X que ela está deformando, essa força em newtons. Pensa, vê se você consegue me seguir. Aquela é uma função no primeiro grau. Y igual a Kx. Vamos colocar aqui, ó, com a força crescendo, com o corpo batendo na mola e empurrando a mola para dentro, como se eu levasse o corpo para cima na gravidade. Isso me daria um gráfico assim. Tá? Aí eu te pergunto, eu tenho que multiplicar a força pela distância. Mas a força não se manteve o quê? Constante. O que eu posso fazer? Crianças, aqui, você tem que ter um conhecimento matemático para saber que a saída disso, é você olhar para esse gráfico e ver o seguinte. Teria que multiplicar cada força por cada pedacinho de X. Vou multiplicando cada um deles. Se eu pudesse multiplicar ponto a ponto, eu ia calculando pequenas áreas aqui, né? De base vezes altura. Porque eu quero área total. Então, essa área desse triângulo aqui, na realidade, ela te dá o produto dessas coisas. Você tem um futuro, quando for fazer um nível profissional em área tecnológica, você vai chamar isso aqui de integral. A integral é isso. É o produto de duas coisas, de duas variáveis, tá? Que você faz através dessa operação matemática. Que, na realidade, a interpretação geométrica dela é essa área. Então, por exemplo, essa área aqui é um produto de cada força elástica que você teve por cada pequena deformação que a mola foi sofrendo. Essa área
é um trabalho armazenado da força elástica. E esse trabalho se chama de energia potencial. Só que a energia potencial é elástica. E por que a energia potencial? Por que a energia potencial? Pensa. Vem com energia cinética. Vem com energia cinética. Bate na mola. Começa a perder a energia. Só um instante para mim, por favor. Só um instantinho. Desculpa, o pessoal tem que se tocar, que está muito barulho para mim. Mas olha só, quando essa força vai atuando, ela vai atuando ponto a ponto, ponto a ponto. E se eu pudesse multiplicar ponto a ponto aquilo ali, eu ia calcular aquela área. Então, aquela área do triângulo é o trabalho da força. Aquele trabalho armazenado se chama de energia potencial. Pensa. O cara vem com velocidade. Vem com energia cinética. Bate na mola. Começa a perder a energia cinética, a bola vai trabalhando contra. E ele para. Se fosse que nem o atrito, tá? Que transforma numa forma diferente de energia, numa energia que não se retorna, ele vinha parar e ficava parado. Mas ele não faz isso. Ele vem, para e volta. E se não tiver atrito, ele volta com a mesma velocidade que ele chegou. Ou seja, o que é retirado é devolvido. Ou seja, ele vem com uma energia cinética. Transforma em energia potencial. Depois, quando ele volta, ele retransforma a energia potencial e energia o quê? Cinética. Só que não é MGH. A força não é MG. A força é uma força diferente. É uma força elástica, uma força restauradora. Uma força que varia com cada deformação da mola. Ela não é um troço constante. Então, desculpa. Você tem que calcular por aquela área. E aquela área é a área de triângulo. Quando você vai guardar é a fórmula. Isso eu te mostrando desde que vem. Quem é a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. Então, a relação que calcula a energia potencial de mola, a energia potencial elástica é 1/2 de K x2. Que é o K? É a constante da mola. Essa constante, ela vem em newtons por metro. Cada mola tem a sua. X é a deformação. É quanto a mola contraiu ou quanto a mola o quê? Esticou. Aí eu te pergunto, posso fazer com isso igualzinho eu estava fazendo com a gravitacional? Posso. Bota esse corpo aqui, preso na mola. Te dou o K e te dou a deformação. O que você faz? Espera aqui. Te dou o K e a deformação. Você transforma a energia potencial elástica em energia cinética. Se o cara vem com uma energia cinética, bate e contrai a mola, ele vai perdendo a cinética, vai ganhando a potencial elástica. Quando ele parar, ele não tem mais cinética, mas transformou tudo em potencial, com a potencial elástica. Então, tinha a potencial de altura, que é a gravitacional, MGH. A cinética de velocidade. Agora, tem a potencial da deformação. Quando você tem uma deformação que vai se transformar, essa energia vai ser 1/2 de K, a deformação ao quadrado. O K depende do corpo deformado, que é a mola. E o X é a deformação maior ou menor que cada caso vai ter. E você pode, de novo,
transformar de cinética em potencial e de potencial em o quê? Cinética. Tá? Se vem com V, bate, freia e para, transformou de cinética em potencial elástica. Se está deformado, solta e ela empurra, transformou de potencial em o quê? Cinética. Vamos, fala para mim. Foi? Não te preocupa com aquilo. Guarda um meio de caixa os dois. Como é que é, gente? Estou me dizendo que sim. Vamos olhar no exercício. Para ver se você consegue fazer. Não te perda de uma coisa, não te perca de uma coisa. Nossa próxima aula é de energia. Mas aí, já com essa base pronta para a gente poder brincar com outras coisas mais puxadas. Então, vamos lá. Ó, vou botar aqui para você lembrar. Energia cinética. 1,5 de MV2. Energia potencial gravitacional, de gravidade. MGH. Energia potencial elástica. 1,5 de K X2. Antes de continuar, vamos te dizer um negócio, tá? Nos colégios, você leva um mês e meio fazendo isso. Nós estamos fazendo isso aqui numa aulinha dupla, e na próxima vamos chegar a outras coisas que nem são feitas normalmente por aí. O ritmo é bem forte. Então, se você tiver algum problema, me pergunta, porque seria normal, porque, afinal de contas, a gente está tentando ser o mais claro possível, mas num nível de conhecimento que você tem, se você traz de base, bom, se você não traz, tá? Vamos ver se você consegue chegar. Então, olha só, questão 7. Um bloco de massa, e aqui a massa vai ser importante, não vai cortar não, hein? De massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso, no ponto A, de uma pista, num plano vertical. Não, acho que não. O ponto A está a 2 metros de altura, é isso mesmo, da base da pista. 2 metros de altura. Onde está fixa uma mola de constante elástica a 150 newtons por metro. São desprezíveis os efeitos de atrito. G igual a 10. A pergunta é, qual a máxima compressão que a mola vai ter em metros? Tá? A máxima compressão. Olha só. O corpo está aqui. O chão está aqui. Ele está a 2 metros de altura. Você vê em relação a quem? A altura da base da pista. E eu acho que tem problema de gabarito aqui. 2 metros de altura da base da pista. Tá? Muito bem. Aqui tem uma mola. Ele deu a constante da mola. Tá? Essa é a situação inicial. A constante da mola foi dada. Tá? Muito bem, obrigado.
A situação final é que ele, ao bater na mola, ele vai deformar essa mola um pouco. Essa mola vai sofrer uma deformação X. Ai, só um instante. E aqui ele vai parar. E não vai ter uma altura Hzinho, que eu não sei quanto é, tá? Ele vai descer daqui até chegar aqui. Aqui, gente, tem uma surpresa nesse problema. Olha só, ele não vai cair os 2 metros, tá? Me parece que o ponto sai do de altura da base da pista. Ele não vai encostar no chão. Ele vai deformar a moto a um certo ponto. Tá? São desprezíveis os efeitos de atrito. Qual é a máxima compressão da mola? Ele quer o X. Esse é melhor do que eu imaginava. Mas vamos lá. Agora também. Aqui em cima. A. Aqui embaixo. B. Não tem atrito. Então, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Vamos devagar. Gente, vamos adotar um chão com uma H igual a zero. Vamos adotar um chão com uma H igual a zero. Tá? Diz para mim. Aqui, ó. Tá? Ele tem energia potencial? Ele tem M, G, Hzão. Tá? Aqui, ele não tem mais energia cinética. Aí ele teve no caminho, mas ali ele não tem, ele está no ponto máximo. Aqui, ele tem uma energia potencial elástica e também está ainda a um H do chão, uma potencial gravitacional. Esse não poderia ser o primeiro problema que eu vou fazer com elástica, eu bobeei. Mas vamos lá. Lá em cima, ele tem MGHzão. Lá embaixo ele tem MGHzinho, tá? Mais a elástica, que a mola ficou comprimida. Por que ele não tem cinética? Porque ele parou ali. Ali é a deformação máxima. Na deformação máxima ele para. Ele não tem velocidade. Agora, ele ainda tem altura e também tem deformação. Então, o que ele tem ali embaixo? Ele tem a energia potencial elástica, que é 1/2 de K x2, mas ele ainda tem uma potencial MGHzinho. Estamos com um probleminha aí. O que é o probleminha? É que o X é minha incógnita, mas o Hzinho também é. Tá? Como é que eu faço para substituir aquilo ali? Quem é o Hzinho? Realmente, pegou um pouquinho a brincadeira. O Hzinho, tá? Aqui esse pedaço, tá? Isso tudo é Hzão. Vamos lá. Como é que eu faço? X mais Hzinho
Não posso fazer assim. Deixa eu pensar um pouquinho, gente. Ele caiu na razão. E a razão seria y mais x mais hzinho. Eu não dei a distância dele à mola, né? Ai, caramba. A altura da mola tinha que ter. Tinha que ter. Tá? Não tem como fazer essa relação. Tá? Tem erro aqui. Porque, olha ali, ó. Vamos pensar juntos. O que ele desceu, tá? O que ele desceu foi a distância dele até a mola mais o x. Ou então, Hzão menos Hzinho. Eu pensava sobre a distância dele até a mola. Porque não tem o tamanho normal da mola, essa questão está errada. Bom, então eu vou tentar transformar isso aqui de forma a que possa se fazer. Porque eu acho que o cara colocou, eu não olhei, o cara colocou isso aqui errado. Olha aqui, ó. Refazendo. Esses 2 metros não é até. A mola está na base da pista. Esse é o problema. Um bloco de massa 0,6 é abandonado a partir do repouso, no ponto A de uma pista plana, no plano vertical. Não sei que pista é essa. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, da base. Onde está fixa a mola de 150. Ou seja, a mola está fixa na base da pista, e essa altura é 2. Tá? Entende? Olha o que ele está dizendo. Ó. Isso aqui não está bem escrito isso. Olha lá. O ponto A está a 2 metros de altura. O bloco tem 0,6, é abandonado a partir do repouso. No ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura. De quem? Da base da pista. Onde está a mola? Está na base. Onde está fixa uma mola de constante 150. Tá? Com a máxima compressão. Agora vai. Criança, esses 2 metros é até a base da pista. E a mola está lá. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai descer os 2 metros mais o x. E vai deformar a mola. Tá? Então, acompanha comigo o seguinte. Até aqui, 2 metros. Daqui para diante, x. Onde vai ser o meu zero? Não vai ser no chão. Meu zero vai ser aqui, na base da mola. Tá? Então, vamos de novo. A e B. Vamos lá. Em A. E a energia em A? A energia em A é a potencial de gravidade. Não tem elástica e não tem cinética. A altura de A é 2 mais x. Vai cair na calção de segundo grau. Tá? A altura de A é 2 mais x. Aqui,
Quando ele para, ele não tem cinética. E eu fiz a minha referência de altura aqui. Então, aqui é o meu H igual a zero. Eu medi o H até aqui, ó. Não foi até o chão. Eu não sei onde é que está o chão. Então, vai ficar assim, ó. A energia em A igual a energia em B. Energia em A. Ele media H. Mas o H é 2 mais X. É a altura total que ele caiu. É a energia total potencial. Vai ficar em B. Não tem cinética. E parou. É o ponto mais alto. É o ponto mais baixo. Parou. Não tem mais potencial gravitacional, porque eu fiz meu H igual a zero ali. Então só tem potência elástica 1 meio de K x2. Ora, o que vai dar essa parada? Porcaria. Vai ficar assim. MG, a massa do cara é 0,6 vezes 10 dá 6. 6 vezes 2 mais x. MG. Isso. 1 meio de K. 1 meio. Me parece que o K é 150, né? E 1 meio de K. X2. 100 vezes 2, 12. Mais 6x igual a 75x2. Fazendo a equação de segundo grau, 75x2 menos 6x menos 12 igual a 0. Olha aqui, ó. Equação de segundo grau. Bobiei, gente. Botei uma questão muito difícil de cara para energia elástica. Podia ser um negócio muito mais simples. Tá? Eu tenho a impressão que quando eu li, achei que fosse na horizontal. E era na vertical. Pelo menos foi isso que eu li aqui. Estou achando estranho pra cacete. De uma pista no plano vertical. Isso está estranho. Eu vou fazer de outra maneira também, mas vamos lá. Vamos ver o que dá aqui, se dá alguma coisa razoável. Aqui do jeito que está, tem que fazer a equação, né? Quem é o x? Menos b, mais ou menos raiz quadrada, B2, 36, menos 4ac. Caramba! Isso não dá assim. Acho que esse vertical está errado aí. Só pode ser. Mas vamos lá. Agora a gente vai fazer, vamos fazer assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Quando eu der essa conta, 4 vezes 75 vezes 12. Vai ficar uma porcaria. Espera aí. Vamos lá. Agora vamos fazer. 4 vezes 75, 300, vezes 12. Como isso aqui tem menos, 4ac vai dar mais 3.600 sobre 150, que é 2a. Não é isso, não. Pode ver que não é. Aí vai ficar uma porcaria. Vamos lá. 3.600 mais 60, 3.660. Tá. Raiz de 3.660 igual 60,5. Só serve a solução positiva. 6 mais 60,5 sobre 150. Vai ficar uma porcaria. Vamos lá. Isso aqui mais 6 igual
dividido. Ih, caramba, só faltava essa. Acabou a bateria do celular. Pô, tô bem hoje. Menina, me presta o celular aí. Acabou a bateria da concepção. Ai, Deus. Que beleza. Vamos lá. Tudo de novo. Vai dar 6 mais 60,5, isso, dividido por 150. Vai 44. Ou seja, deu uma deformação de 44 centímetros. Gente, não é para ser assim, não. Não mesmo. Eu acho que a palavra vertical está errada aí. Tá? Não é possível. Eu acho que... Vamos de novo, tá? Ele caiu, o plano da mola é o plano dos 2 metros, ele transformou a energia potencial gravitacional em potência elástica, não tem cinética nem aqui, então não bota, iguala, requer a equação do segundo grau e dá 44 centímetros de deformação. Não é isso. Você pode ver que não é isso. Tá? Eu não tenho mais nem meu celular para ver aqui as respostas que eu botei, mas não é isso. Eu acho que a questão, vou até fazer ela diferente para você. Era algo assim, quer ver? Ó. Cara, deve ter sido enrolado. Era assim, ó. Pelo menos eu acho, né? Vamos olhar. A mola está aqui e vem um corpo. Ah, mas não pode. Não pode. Ele tem que estar caído, sim. Ele tem que ganhar. Ele tem que ter uma força para levar. Não, não pode, não é isso, não. É. Gente, de qualquer maneira, a gente continua isso na próxima aula. Eu não tenho aqui as outras questões, mas já está acabando a aula. Olha só. Te prometo, vou fazer mais questões de energia potencial elástica. Tá? Vamos fazer um negócio. Antes de acabar. Fazer uma assim, quer ver? Ó. Aqui tem uma mola. E tem um corpo. Não tem atrito. Ele está numa altura aqui qualquer. Não tem compromisso de dar certinho o número, não. Vamos fazer a questão. Esse cara está, sei lá, a 4 metros. 4 metros de altura. A massa dele é de 2 quilogramas. Abandonei no repouso. Essa mola tem uma constante de 200 newtons por metro. Ele vai descer, vai comprimir a mola. A pergunta é, qual a compressão máxima da mola? Quanto é a deforma máxima daquele corpo? Mesma coisa. Aqui em cima. Partindo do repouso. Cinética, 0. Não tem mola lá em cima, não tem elástica. Mas tem potencial gravitacional, tem MGH. A energia aqui é MGH. Ele desce, ganha velocidade, ganha cinética. Mas, quando ele bater aqui, no final, a mola vai estar contraída com ele parado da deformação máxima. Se ele está parado, ele também não tem mais energia cinética, ele só tem a da mola. Então fica assim, ó.
Energia lá, mGh. Energia aqui, 1/2 de K x2. Porque não tem mais altura e também não tem mais velocidade. Pronto, gente. Tá? Massa, 2. G, 10. H, 4. O K é 200. 1/2 de K, 100. Vezes x ao quadrado. Pronto, olha lá. 4 vezes 10, 40. Vezes 2, 80. Sobre 100, 0,8. Vai ficar x ao quadrado igual a 0,8. O x vai dar raiz de 0,8. Pronto. Transformamos de potencial elástico em potencial... Não, de potencial gravitacional em potencial o quê? Elástica. O que você achou? Está vendo que é a mesma coisa? Tranquilo? Próxima aula de energia, vamos fazer um monte dessa e aí vamos começar a brincar com centrípeta, com uma série de coisas juntos disso. Tá? Espero que tenha dado certo para vocês, isso aí, que a gente consiga chegar bem nessa energia, porque ela cai sempre, vamos fazer ela chegar legal. E aí, depois eu vou olhar essa questão aí, que te acho, isso 44 centímetros, não tem nada legal para mim aqui, alguma coisa aconteceu nessa questão. Tem alguma coisa nesse enunciado que está errado. Tá? Eu não ia escolher essa para começar, porra. Pelo amor de Deus. Tá? Vamos lá. Gente, no geral, entre mortos e feridos, escaparam todos? Tá tudo bem? Alô? Fala comigo, gente. Alguma pergunta? Aqui no chat, nenhuma. Então, para fechar, cinética tem velocidade. Não tem velocidade, não tem cinética. Gravitacional. Tá? Gravitacional. Tem que ter altura. Tá? Elástica tem que ter deformação na mola. Pode ter qualquer uma das três, ou duas, ou até as três. O negócio é conservar, é transformar uma na outra. Gente, abraço a todos. Abraço. Tá? Fiquem bem. E a nossa próxima aula vai ser de energia também, mas a gente vai puxar... Tchau, galera. Comente lá no grupo, por favor. Tá bom. Gente, beijo a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.